Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de uma notícia que foi publicada, que foi divulgada no decorrer da semana passada e que fala a respeito da possibilidade de Portugal vir a contratar médicos brasileiros para trabalharem no sistema público de saúde aqui em Portugal. Bem, como há de se imaginar, este tipo de publicação e este tipo de notícia entra em conflito com os órgãos que são estabelecidos, por exemplo, a Ordem dos Médicos aqui em Portugal, no seu modo de pensar e no seu modo de gerir e administrar esta classe profissional. Então, esse é o tema de hoje. Nós vamos trazer aqui uma das matérias, foram muitas as matérias publicadas no decorrer daquela semana, que trata deste tipo de material, deste tipo de assunto, ou seja, médicos recrutados especificamente no Brasil, portanto, isto tem sentido para o Brasil, não para os demais países. E depois nós vamos trazer aqui a contraposição da Ordem dos Médicos, para que vocês tenham uma noção do que se passa. É sabido, se você acompanha as notícias aqui de Portugal, de que há uma crise, podemos dizer assim, no setor de saúde. E quando se fala em crise no setor de saúde, se fala em fechamento de urgências, em fechamento de unidades pediátricas, em um rodízio das unidades pediátricas, quer dizer, se a senhora está a dar à luz numa determinada localidade, numa determinada região, daqui a pouco ela não vai ter assistência hospitalar no hospital que está na cidade, porque a unidade está fechada. Então ela vai ser transferida para uma outra localidade, para um outro espaço, para uma outra unidade hospitalar. E isto gera, evidentemente, muita insegurança e muita preocupação, tanto por parte do utente, usuário do sistema, como por parte da Ordem dos Médicos, que se vê, digamos assim, posta de lado, porque o Estado não faz aquilo que deveria fazer. Mas vamos tratar disso em seguida. Sendo assim, se você está assistindo o canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração e assuntos relacionados àquilo que interfere na vida do imigrante e na vida do próprio cidadão português, muitas vezes, como é o caso dessa matéria de hoje. Então, veja da importância, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube e se tem dúvidas, se tem comentários, pode deixá-las aqui no nosso Instagram ou encaminhe aqui embaixo do próprio vídeo. Pois bem, para você que já é nosso inscrito, que já nos acompanha, nosso muito obrigado e esperamos continuar consigo aqui no canal, sempre dando a sua opinião, a sua informação, fazendo seu comentário para que a gente possa dar andamento às nossas sequências de material aqui para o canal. Pois bem, vou colocar então na tela para vocês acompanharem aquilo que disse um dos portais de notícias aqui de Portugal e que é o Sapo Lifestyle. Portugal oferece casa e salário de 2.863 euros a médicos brasileiros. Bem, de pronto, podemos dizer que isto aqui se refere a médicos brasileiros. Portanto, outras nacionalidades não estão incorporadas, não estão envolvidas neste projeto do governo português. Aí, se você fizer os cálculos, 2.863 euros, descontados os impostos, e se converter isso para reais aí no Brasil, é mais ou menos o que ganha um médico que trabalha no sistema público no Brasil, mas que talvez tenha que trabalhar mais do que as 40 horas propostas aqui. Isto aqui já inclui 13º e outras coisas, outros benefícios. Então, é um pacote total. No Brasil você tem isso destacado, você tem o salário mensal, depois você tem mais o 10º. Então, aqui isto, férias, está tudo dentro. Então, este valor é um valor global. Pode, então, parecer pouco aos olhos de alguns, mas aos olhos de outros pode não parecer, principalmente quem está em início de carreira. E aí você vai dizer, mas no Brasil o médico ganha mais. Pode ser, se ele tiver a sua própria clínica, se ele tiver o seu próprio consultório, né? Ou se ele trabalhar, assim como em Portugal, na rede privada, que não é, portanto, a rede pública. E isto aqui que nós estamos mostrando, e sobre o que nós estamos falando, é a rede pública de saúde em Portugal. Então, de pronto, se você tem algum conhecido que está aí se formando,
um recém-formado na área da medicina, um familiar da área de medicina, passa esta informação para ele, peça para ele entrar em contato com a universidade onde ele acabou de se formar ou está se formando. Por quê? Porque esta notícia e esta informação, ela é voltada ao mercado da medicina. Portanto, você não vai encontrar grandes anúncios na mídia brasileira, não vai encontrar nenhum outdoor falando que Portugal está admitindo médicos brasileiros. Isto aqui foi divulgado junto do Ministério da Saúde no Brasil e junto das universidades, das faculdades de medicina. Então, é bem focado, é bem segmentado, e é por isso que muitos sequer têm acesso a esse tipo de informação. Mas também, da mesma forma, muitos podem se interessar por isto. Então, o que aconteceu aqui? Vamos à matéria. A Administração Central do Sistema de Saúde fez publicar no Brasil um anúncio para cativar médicos brasileiros para centros de saúde em zonas de maior carência de médicos de família em Portugal, oferecendo R$ 2.863 por mês e casa de função, alojamento, propriamente dito. Segundo a notícia hoje no Jornal Público, que cita o anúncio que está divulgado no Brasil, o Ministério da Saúde manifesta-se interessado em recrutar médicos para os cuidados de saúde primários, oferecendo-lhes contratos com duração de 3 anos em centros de saúde das regiões de Lisboa, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Então, perceba aqui que isto é mais da região centro-sul, sul de Portugal. Nós aqui não abrangemos o norte. Veja o Algarve, o Alentejo, que é a região mais a leste de Portugal, o Vale do Tejo e Lisboa, propriamente dita aqui na matéria. A carga horária prevista aqui são 40 horas, possibilidade de concentrar a semana de trabalho em 4 dias, e os médicos terão direito a 22 dias úteis de férias, escreve o jornal. Então aqui eles já falam de alguns dos benefícios que eles vão ter, aonde vai ser a locação, dá para fazer uma carga horária diferenciada, mas geral, a média seriam 40 horas semanais. Muito bem. Além da remuneração de R$ 2.863,12 líquidos, que são equivalentes aqui neste caso, tá? Este valor, como eu disse antes, ele é englobado. Portanto, isto aqui equivale a 14 meses por ano. Por quê? As férias e o 13º já estão embutidas. Então, aqui é diferente do Brasil, como eu mencionei. O valor do salário aqui ele já inclui estas situações. Você não vai chegar em dezembro ou qualquer outro mês do ano e receber a mais um salário. Não, isso está diluído dentro do seu holerite mensal, que equivale a um salário a mais no final do ano. Então, segundo esse anúncio, a casa-função será atribuída pela autarquia na área geográfica limítrofe do local de trabalho. Portanto, a autarquia é igual ao município. Então, aquele município que tem uma unidade de saúde, para onde for indicado um médico desse, ou algum médico se colocar à disposição daquela autarquia para assumir aquela vaga, então a autarquia é que vai ser responsável por tratar da questão do alojamento, ou seja, da moradia. E ainda escreve o público que os médicos devem ter o reconhecimento de qualificações estrangeiras em Portugal e, preferencialmente, um mínimo de 5 anos de experiência. Também não é qualquer médico. Então você está aí no Brasil, já está formado, está fazendo uma especialização. Você então pode se candidatar. Agora, não é um médico que acabou de colocar, né, o canudinho embaixo do braço no dia de ontem. Isso aqui também não é para início de carreira, porque o médico de família aqui ele vai fazer um atendimento nos hospitais e nos postos de saúde distribuídos pelo país afora e que tem por objetivo receber o seu cliente e fazer o acompanhamento dele durante todo o período de vida. Ele tem que ter um conhecimento, pode-se dizer, quase que de clínica geral, para assumir estas funções. Pois bem, aqui diz que o governo, na verdade, esclareceu que este não é um concurso de recrutamento, mas sim uma manifestação de interesse destinada a potenciais candidatos que reúnam condições para vir trabalhar em Portugal. A mesma fonte ainda sublinhou que se pretende contratar médicos não especialistas em medicina geral e familiar, para assegurar um atendimento de cidadãos que não têm médico de família, atribuído em Portugal, e que eram mais de 1,6 milhões no mês de julho
Só faltou botar o ano aqui, mas eles se referem a 2023. Portanto, você imagina, tem mais de 1.600.000 pessoas que estão em Portugal e que não possuem o tal médico de família. Então, o que, que acontece? Esse cidadão, quando precisa ir ao hospital, precisa ir a um posto de saúde, ele é atendido porque estiver de plantão. E aí você tem hoje uma pessoa, amanhã outra, no outro vez outra, às vezes o retorno já não é mais o mesmo médico. Então isso gera uma certa situação de desconforto para o utente, né, para o usuário do sistema, e pode vir a prejudicar num determinado momento em que esta pessoa não tem todo o acompanhamento, em que pese que, tecnicamente, todas as informações a respeito dos atendimentos, da vida deste cidadão que vai fazer uso do sistema, está disponível. Mas percebam aqui, a função, né, e a maneira como isto funciona é um pouco diferente. Então isto seria e é hoje um problema, e como eu disse também no início do nosso vídeo, é um problema sério em Portugal. A questão de não haver uma cobertura muito extensa, de terem no último ano mesmo, pós-pandemia, a pandemia já foi uma pandemia, todo mundo já passou por isso e sabe o que foi. Então agora continua o quê? A falta de médicos, muitos médicos se aposentaram, saíram do mercado. O jovem médico em Portugal acha que ganha pouco aqui, vai trabalhar pela Europa fora. Por quê? Porque ele ganha mais. Então ele não vem trabalhar no sistema público, ele não procura o sistema público, e isto causa um caos no sistema. E é por isso que a Ordem dos Médicos cobra do Estado uma remuneração maior para a categoria, um plano melhor para a categoria. Para quê? Para cativar aqueles que se formam aqui e que eles então tenham algum incentivo para ir ao mercado de trabalho do sistema público aqui em Portugal. E não sair de Portugal para ir trabalhar em qualquer outro país da Europa, até fora da Europa. Por quê? Porque ganham mais. A questão é simples, é matemática. Se você não ganha o suficiente para atender às suas necessidades, você faz o quê? Você muda de carreira, você muda de plano, você muda o seu projeto. E isso está acontecendo. Vou colocar agora uma outra matéria aqui, que é aquela que fala, né, da visão da Ordem dos Médicos, e aonde a Ordem acusa o governo de desistir dos médicos em Portugal e favorecer estrangeiros. Vejam só. O cerne da questão é sistema público de saúde. Médico formado em Portugal não quer trabalhar aqui. Então, agora o governo resolveu criar um projeto que ainda vai sofrer algumas intervenções. Isto foi o anúncio inicial. Isso é assim, o governo anuncia, mas depois ele tem que sentar com os técnicos e aprimorar aquele projeto. Eles nunca aprimoram e lançam. Não, eles lançam. E depois vamos ver como é que resolve. Então isso já foi falado, consta da outra matéria, que eu vou deixar o link aqui embaixo, em que o governo lançou e agora vai ajustar e vai adequar. E isso através de uma manifestação de interesse especial por parte do Estado português, abrindo as portas para os médicos brasileiros. Talvez até por uma questão de facilidade de idioma e de entendimento, tenham optado por isso. Talvez porque no Brasil tenha médico sobrando e aqui tenha médico faltando. Então, exatamente o critério que o governo usou para chegar a esta conclusão, não temos disponível, né? Falta informação nesse sentido. Mas duas coisas são certas. Faltam médicos. A remuneração não é aquela, por isso o português sai. E no Brasil nós temos pessoas saindo das universidades, saindo das faculdades de medicina, querendo entrar em Portugal, e por outro lado o Estado barra. O Estado sempre teve uma mão de ferro em cima destas entradas. Por quê? Porque as grades escolares são outras, ok? Tem que vir, tem que ficar cursando durante mais 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, para se equivaler no conhecimento da medicina a nível daquilo que é exigido em Portugal, e daí sim você poder ingressar no mercado. Imagine aquele cidadão que vem para cá, formado no Brasil e quer fazer aqui, não, eu quero chegar e quero trabalhar. Não é fácil. Tá? Você tem que vir e vai ter que adequar a sua carreira para daí sim abrirem as portas.
E aí, muitas vezes, você já está aqui, já 2 anos e meio, 3 anos, você vê o que está acontecendo no país vizinho e acaba mudando o seu projeto. A Ordem dos Médicos acusou o Ministério da Saúde de prejudicar deliberadamente o SNS, que é o Serviço Nacional de Saúde, e de ter uma atitude discriminatória em relação aos médicos formados em Portugal. Os caras foram bem taxativos e bem claros aqui. A Ordem dos Médicos acusou esta sexta-feira o governo de desistir dos médicos que exercem no país, de estar a prejudicar deliberadamente o Serviço Nacional de Saúde e de recrutar no estrangeiro em condições de flagrante e injustificado favorecimento. Então, esta é a Ordem dos Médicos fazendo o seu papel, desempenhando o seu papel, criticando o governo por não dar vez e por não melhorar as condições daqueles que são portugueses e que se formam em Portugal, que estão aptos a entrar diretamente no mercado, em detrimento de pagar um salário baixo e dar vantagens para estrangeiros que queiram se candidatar e que queiram entrar neste programa do governo. Então, esta situação vai certamente ainda gerar muito questionamento. Nós temos agendados para esta semana uma reunião da Ordem dos Médicos, que já solicitou uma audiência com o governo, para ver o que se resolve deste assunto. Então vamos aguardar aí, vamos ter novidades nos próximos dias, e aí sim a gente vai retornar então a esta matéria que fala do recrutamento de médicos, não é? Que são estrangeiros, no caso em específico brasileiros, para virem trabalhar em Portugal. De toda maneira, se você então é brasileiro, é médico, tem um projeto de sair do Brasil, gostaria de continuar exercendo a carreira de médico, tá? Então você tem esta possibilidade, você tem esta opção. Portugal está abrindo, né, uma brecha, digamos assim, no mercado, que é um mercado bem fechado, um mercado bem restrito, evidente, trata de saúde. Então Portugal está abrindo uma porta, ou uma janelinha. Então fique atento. Se você tem este projeto, fique ligado no canal, fique ligado nas notícias de Portugal, fique de olho naquilo que as instituições de ensino aí no Brasil, as universidades e as faculdades de medicina podem estar divulgando, né? Os egressos, muitas vezes, a gente que é egresso mantém contato com a instituição de ensino e quando abrem estas oportunidades, normalmente as instituições de ensino mandam isso até nós, através dos correios eletrônicos que nós temos, através dos canais de comunicação, e assim a gente fica atento e fica ligado. Então, façam isso. Ok? Por hoje é isso. Desejo a todos uma excelente semana e, tendo novidades, estaremos aqui no canal. Até breve.